Fala aí, rapaziada do canal Complexo Vascaíno, tranquilidade? Sejam todos bem-vindos ao canal. Mais um vídeo aí hoje, acho que é um vídeo interessante que a gente vai falar sobre o Nenê. Finalmente eu acho que o Paulo Brax, a diretoria, tomou uma decisão. A gente já sabe que o futuro do Vasco não vai ser, o futuro do Nenê no Vasco não vai ser mais dentro de campo. Tá essa pendência, né, para ver se ele vai trabalhar na parte de diretoria ou se ele vai seguir, continuar jogando por outro clube, mas dentro de campo parece que ele não joga mais pelo Vasco. Quem soltou essas informações foram o Pedrosa, o Globo Esporte também acabou soltando essa informação agora de tarde, hoje, sábado. E eu já vou me adiantar, já vou falar um pouquinho sobre o que eu acho. Nos grupos que eu participo, no Twitter, eu vi algumas pessoas felizes, eu vi outras pessoas tristes, mas eu acho que o Nenê tem o seu valor dentro da história do Vasco. Com certeza ele não ganhou nenhum título. Ah, o cara não ganhou um Brasileirão, o cara não ganhou uma Libertadores, não ganhou uma Copa do Brasil. Mas eu acho que o Nenê tem o seu valor dentro do Vasco. Eu vou explicar porque eu acho isso. Então, esse é o assunto de hoje. Rapaziada, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like aí também no vídeo para ajudar a gente. E vambora que eu vou tentar ser o mais tranquilo possível, porque eu acho que o Nenê tem muita história para contar e eu poderia ficar aqui falando. Então vamos lá, rapaziada. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho interessante, uma ordem cronológica do Nenê com a camisa do Vasco. Ele começa no Brasileirão de 2015, na época do Eurico Miranda. O Eurico Miranda era presidente do Vasco, trouxe o Nenê para jogar aqui na Colina. Ele fez 20 partidas, 9 gols e 4 assistências. Lembrando que ele chegou no Vasco, não sei se foi no meio da temporada, mas o Vasco já estava jogando, já estava mal das pernas. Inclusive quando ele chega o time melhora demais. O primeiro jogo dele no Vasco foi contra o Curitiba, no Maracanã. Inclusive a gente perdeu esse jogo, mas ele jogou bem. Foi a primeira partida dele. O Henrique, se não me engano, o lateral, foi expulso nessa partida. Mas ele fez uma ótima partida, um ótimo jogo. E ao decorrer do campeonato, mesmo com o time era muito ruim, né? Querendo ou não, a gente foi rebaixado. O time era muito ruim, ele conseguiu se destacar. Então, jogador assim, tu vê que é jogador diferenciado, que consegue se destacar onde o time joga mal. Como vocês podem ver aqui, os números dele para um jogador camisa 10 de um time que foi rebaixado, fazer 9 gols e 4 assistências em 20 partidas, não fazendo pré-temporada. Então eu acho que o Nenê chegou muito bem no Vasco. E eu acho que nesse momento do primeiro rebaixamento ele mostra o seu valor frente à torcida. Dois fatores. Logo após acabar o... Aliás, três fatores, né? Eu vou destacar mais um. Três coisas que aconteceram no final desse Brasileirão de 2015 é que na saída dele no jogo contra o Curitiba, não sei se vocês se lembram, ele estava emocionado, ele deu a cara, sabe? Ele deu a cara, deu uma entrevista, falou que estava muito chateado com aquele momento, ele estava visivelmente emocionado. Então eu acho que isso não é qualquer jogador que faz. Temos vários exemplos aí de times onde tem uma cartela de jogadores de alto nível muito grande e no momento chave, no momento ruim, muitos jogadores acabam não dando a cara, saem direto pro vestiário. Não, em 2015 eu me lembro daquele jogo que tava uma chuva, né, no Couto Pereira, o Nenê saiu e falou que estava muito chateado com aquela situação. E outra coisa também, que o Nenê, ele cresceu muito, mesmo com o Vasco rebaixado, naquele Brasileirão de 2015, ele foi destaque do time. Inclusive ele ganhou o craque da galera, que era uma votação feita pelo público, mas todos os times era nítido. Tipo, o Nenê, ele jogou muito pelo Vasco, mesmo o Vasco ser rebaixado. E isso abriu o olho de outros times, né? Outros times quiseram contratar ele naquele momento. Inclusive o nosso rival Flamengo fez uma proposta para ele no final de 2015, mas ele não saiu do Vasco para jogar no Flamengo. Ele continuou no Vasco na Série B e foi muito importante naquela Série B de 2016. Ajudou a gente a subir e vamos falar sobre os números dele nessa temporada. Série B 2016 eu não consegui os números completos, mas ele fez 13 gols e foi artilheiro da equipe. Quem não se lembra daquele Vasco do Jorginho, né, que a gente ficou invicto, acho que foram 32 partidas sem o Vasco perder, e o Nenê foi muito importante nesse time. Ele dava muita assistência, eu não tenho os números de assistência aqui, mas eu não lembro que ele dava muita assistência pro Thales, saudoso Balotelli, que Deus o tem, fazia muitos gols com bolas do Nenê, então também foi importantíssimo em 2016, e com a ajuda dele, grande fatia de ajuda dele, a gente conseguiu subir para a Série A 2017, que os números do Nenê são os seguintes: ele fez 31 partidas, 5 gols e 5 assistências.
assistências. Mas aí você pega e fala, pô, olha os números do Nenê no Brasileirão de 2017, diminuíram comparado aos outros. Acho que tem um fator importante. Em 2017 o Vasco se classifica para pré-Libertadores, para pré-Libertadores. Eu estava até inclusive no jogo que a gente conseguiu se classificar, que foi contra a Portuguesa não, foi contra a Ponte Preta, em São Januário. E cara, talvez os números do Nenê não foram maiores, porque o Nenê tinha gente ao lado para compartilhar, sabe, aquele momento competitivo do time. As coisas não estavam só nas costas dele. Porque se tivesse acontecido igual nos outros anos, onde tudo era Nenê, a gente não tinha se classificado para aquela Libertadores, entendeu? Inclusive foi uma piada, né? A Libertadores de 2018. Eu prefiro nem, nem entrar em detalhes nesse momento. Mas ele tinha outros jogadores ali do lado dele para ele compartilhar a responsabilidade, então acredito que os números dele tenham sido menores por causa disso. E aí eu acho que entra o fator, nesse momento, no final do Brasileiro de 2017, entra um fator, o único fator que eu diria negativo da história do Nenê no Vasco. Que ele sai do time falando que ele estava preocupado com a família, que ele tinha que morar em São Paulo. E nesse momento ele sai do Vasco e vai jogar no São Paulo. Não sei dizer se é verdade o que aconteceu ou não, mas o torcedor ficou chateado, sabe? Porque, pô, agora que a gente vai para Libertadores, o Nenê tá saindo. Eu não sei se foi exatamente isso a família. Naquela época o Vasco estava vivendo um momento muito tenso de política. Foi a época da urna 7, né? Que teve aquele burburinho todo, que foi para a justiça. Então eu acho que o Nenê deve ter sido visionário. Não sei se foi por problemas familiares, mas se a gente for falar de Vasco naquele momento, teve o problema da urna 7. Então era incerteza atrás de incerteza. Então mesmo com o Vasco indo para a Libertadores, ele decidiu não continuar. Ele chegou a jogar o campeonato Carioca de 2018, eu me lembro de uma entrevista dele contra o Boa Vista, que o Vasco perdeu. Ele ainda falando que não sabia, mas acabou saindo do Vasco. E aí eu acho interessante porque ele vai para o São Paulo, ele joga uma temporada, depois ele volta para o Fluminense. Ou seja, é aquilo que ele falou, sabe, da família dele, que precisava dele em São Paulo. Então por que ele voltou e jogou no Fluminense? Porque ele não continuou jogando em São Paulo, saindo do São Paulo, mas jogando num time menor de interior. Mas não, ele vem e volta pro Fluminense. Então eu acho que essa parte política pode ter mexido bastante com ele. Então ele vem pro Fluminense, ele não estava sendo muito utilizado pelo Fernando Diniz. E acaba que o Vasco faz uma proposta, ele vem jogar aqui na Colina, no final do Brasileirão. Deixa eu ver se eu tenho os números aqui. Não, eu não anotei os números do Brasileirão, que foi o Brasileirão 2021-2022, que infelizmente aliás, 2021, 2022 não, 2020, 2021. Esse Brasileirão que a gente foi rebaixado, infelizmente ele não conseguiu ajudar a gente a continuar na Série A. Mas mais uma vez o Nenê, ele deu a cara. Ele foi motivo de chacota, né? Porque no final desse brasileiro ele falou que só sairia do Vasco com o Vasco voltando para a Série A. O pessoal fez montagem, né? O Nenê velho e o Vasco ainda na Série B. Mas ele deu a cara mais uma vez. Ele falou com a torcida e continuou. E eu acho que ele foi muito importante nesse último brasileiro da Série B para a gente conseguir subir para a Série A. Aí sim eu tenho os números dele. Ele fez 33 partidas, 7 gols e 7 assistências. Cara, pela idade dele, sabe? Sendo camisa 10, que é uma posição muito difícil hoje de se jogar. E cara, eu acho que ele foi muito bem, fazendo bastante gols de pênalti, sendo decisivo em faltas, até mesmo durante a partida ele foi bastante decisivo ali com o Gabriel Peck, os dois fazendo bastante jogadas. Então eu acho que o Nenê foi importantíssimo nessa subida nossa para a Série A, que eu acho que foi num momento chave, um momento onde o Vasco está com a SAF e que eu desejo que a gente tenha futuros melhores com essa conexão Vasco-SAF. Mas um ponto que eu queria destacar, que eu estou falando bastante de números, estou falando bastante do que o Nenê fez dentro de campo, cara, quem acompanha o Vasco de perto sabe que onde o Vasco vai jogar, a torcida invade. O Vasco vai jogar nos Estados Unidos, torcida invade. O Vasco vai jogar em Manaus, torcida invade. Nordeste, Sul. Onde quer que o Vasco vai jogar, cara? A torcida recepciona, vai no aeroporto, fecha o aeroporto. E, cara, eu acompanho de perto, sempre tô vendo ali pela Vasco TV. Cara, onde quer que o Vasco vai jogar o Nenê, ele se entrega de corpo e alma. O torcedor tá ali desesperado, nunca teve oportunidade de ver o Vasco, o Nenê tá ali, ó. Vem, tira foto. Ficaria até mais tarde autografando camisa de todo mundo, sabe? Então, cara, o Nenê, isso é bom pra imagem do Vasco, sabe? É um jogador que dá a vida, mostra por que quer estar ali, tá feliz de estar ali, sabe? Então,
Cara, eu acho que se eu fosse falar, né, quem sou eu? Mas pelo que eu vejo na mídia, o Nenê é vascaíno, cara. O Nenê é vascaíno, entendeu? Não acho que o Vasco tem que, vamos fazer um jogo de despedida pro Nenê. Vamos... Não, mas, cara, tem que ter ali, sabe? No final de. Aliás, antes de algum jogo, que ele ainda vai continuar no Vasco, nas 3 primeiras partidas do Brasileiro, o contrato dele termina após o jogo contra o Bahia, ou seja, ele vai jogar contra o Atlético Mineiro, vai jogar contra o Palmeiras e vai jogar contra o Bahia. O jogo contra o Bahia seria o último dele, com o contrato vigente com o Vasco. Então, cara, eu acho que seria interessante contra o Bahia, antes do jogo, fazer uma homenagem para ele, entregar sabe, um quadro com a camisa dele, camisa 10. Cara, que eu acho que ele foi importantíssimo, entendeu? É um jogador que tem sua história de valor. Ah, não ganhou isso ou aquilo, cara, o Nenê tá marcado. Eu acredito que aqui no Brasil, onde quer que você chegue, você fala Nenê. Nenê lembra o quê? Lembra Vasco, sabe? Então eu acho que ele trouxe bastante coisa positiva pra gente. Eu acho que ele não merece ser execrado de maneira alguma. Não também tem que ser tratado como ídolo supremo, mas sabe, quem trata ele como ídolo, cara, eu não culpo, entendeu? Eu frequento estádio, eu converso bastante. A minha mãe, ela não conhece o Vasco profundamente, assim, não fica ali vivendo o Vasco. Cara, pra ela, Nenê é ídolo supremo, sabe? Eu fico olhando assim pra ela nos momentos decisivos, né? Que o Nenê ele não tem mais aquela força física de um jogador mais jovem. E tipo, ela fica, traz o Nenê em um determinado jogo que eu fui com ela, bota o Nenê em campo, e eu pensando, cara, o Nenê ele já não. Eu pensando, né? Pô, o Nenê não agrega nada, como é que ela tá assim, sabe? Mas, cara, o torcedor comum, aquele que trabalha, vai ver não acompanha o Vasco diretamente, mas no final de semana tá assistindo, cara, trata o Nenê como ídolo. Então eu acho que o Vasco tem que ter um carinho por ele. E sou muito grato também por tudo que ele fez pelo Vasco. A gente subiu 2 vezes da Série B com muita ajuda dele. Na Série A ele quase conseguiu ajudar a gente, mas, pô, cara, nem Noé conseguiu carregar tantos. Vocês sabem, né? O Vasco nos últimos anos é só time ridículo. Então, cara, eu acho que a gente tem que ter um carinho especial com ele. Agradeço demais a ele. E, bom, rapaziada, é isso. Eu falei meu ponto de vista sobre o Nenê. Se você discorda de mim, escreva aí nos comentários. Se você concorda também, escreva os motivos, os pontos que você acha interessantes sobre a passagem do Nenê pelo Vasco. Eu acho que o único ponto negativo foi aquele em relação à família. O resto que o Nenê fez, cara, o Vasco, eu acho que tudo foi positivo. Então, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto.